E aí, galera? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um super papo. Eu e a Paty. Depois eu apresento ela pra vocês. Gente, assim, ó, a nossa ideia é ter... Aê, amiga! Seja bem-vinda! E aí, mano? Tudo bom? Gente, assim, ó, eu deixei aqui a parte da rua aparecendo. Eu gosto muito dessa sensação, desse visual de liberdade. Então, se caso, te dou em 2 minutos. Então, se caso tiver muito barulho da rua, vocês me avisem. Qualquer coisa eu coloco um fone ou vou para outro quarto que tem ar-condicionado, aí eu fecho tudo e daí a gente faz de lá, tá bom? A ideia é nós fazer um bate-papo em torno de uns 30 minutos sobre tomadas de consciência e eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês. Mas se alguém tiver, o bate-papo é eu e a Paty e vocês. Então se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem super à vontade. A gente quer essa interação, a gente quer ir interagindo com vocês, tá? Mas galera, assim, ó, tomadas de consciência, eu sou apaixonada por esse assunto, apaixonada demais. Porque eu acho que quando a gente tem a tomada de consciência, a gente consegue mudar a nossa visão em relação às coisas que a gente está vivendo. Porque a gente enxerga o mundo com base no nosso olhar. E é um olhar muito particular. É um olhar que a gente construiu através das coisas que a gente viveu. É um olhar que a gente construiu através das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente aprendeu, do conhecimento que a gente tem, de como a gente lida com o mundo. Então é um olhar muito restrito frente a um todo que existe. E quando a gente tem uma tomada de consciência, na realidade a gente tem uma luz sobre a nossa consciência. A gente passa a enxergar as coisas de um jeito mais amplo. A gente passa a mudar a forma como a gente enxerga as coisas e automaticamente, consequentemente, a gente muda a maneira como a gente lida com as coisas e muda o resultado. Então a gente vai estar falando muito sobre isso, sobre a verdadeira tomada de consciência, inclusive acho que eu vou botar esse título aqui. Oi, amiga. Deixa eu ver como é que eu ponho aqui. A verdadeira tomada de consciência. Por quê? Tem vezes que eu já tive a sensação de ter tido, fixar comentário, de ter tido uma tomada de consciência e na realidade não, na realidade era meio que uma manipulação da minha mente. Então, qual é a verdadeira tomada de consciência? Qual é o impacto que uma tomada de consciência tem na nossa vida e qual é o reflexo e como é que a gente pode aprimorar essa sensibilidade em relação a perceber essas sutis informações, assim. Então, vambora, amiga. Vamos bater um papo. Convidada. Vamos esperar a Paty entrar. Vai ser super legal. Oiê! Oiê, tudo Que bem? delícia! Vou pegar uma aguinha, porque agora, final da gestação, quer dizer, a gestação inteira, né? Muita água, mas agora com esses bafões que tá tendo por aqui, eu não consigo ficar sem água. E aqui, ó, ótimo. Ela já é necessária normalmente, né? Mas no teu estado, na tua situação. Mas a gente esquece, né? Ai, muitas né? vezes. Ela Seja é um excelente probiótico. remédio para todo o nosso corpo. A gente evitaria pedras nos rins, a gente evitaria retenção de líquido, mas a gente prefere ir pelo caminho mais tortuoso mesmo. Ai, olha, em várias coisas a gente toma essas decisões, né? Tá louco. Inclusive quando tem as tomadas de consciência e demora para fazer o movimento, né, de seguir aquela tomada de consciência porque ainda está apegado ao velho, está apegado ao arcaico, aquilo que foi pré-estabelecido por outras pessoas e não pela gente. Ai, que ótimo, que ótimo. É muito isso. É muito isso. Então, Paty, eu acho que primeiro te apresento um pouquinho para quem não te conhece, para as pessoas entenderem da onde tu tá falando, como é que tu tá falando. Te apresenta um pouquinho para nós. Então, sou Patrícia Michelon, advogada, facilitadora de constelação familiar, professora de constelação familiar, mais recentemente, né? Mas, sobretudo, sou uma entusiasta do desenvolvimento pessoal, né?
Faz uns 12 anos que eu comecei a me desenvolver pessoalmente com vários tipos de terapia, leituras de autoconhecimento, enfim. Acredito que a transformação da humanidade ela começa pela gente. Muito fácil ficar com nosso traseiro gordo sentado na frente da televisão, dizendo o que é certo, o que é errado. Difícil mesmo é tomar o movimento, tomar a iniciativa de fazer a mudança através de nós. Né? Assumir a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade de que a minha vida só vai melhorar quando eu mudar aquilo que eu tenho pré-estabelecido na minha existência. Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso seguir caminhos, tomar atitudes diferentes. Senão, vai ser sempre mais do mesmo, né, Aline? Tá, e agora já vem uma provocação. Teoricamente, a gente, todo mundo sabe disso. O que tu acha que é a dificuldade de viver isso? Porque existe uma grande diferença, né? Entre a teoria, eu sei, e a gente sabe que precisa beber água, a gente sabe que precisa fazer atividade física, que a gente previne e traz muita saúde para viver vários outros campos da nossa vida. Mas na teoria a gente sabe muita coisa. Qual é a dificuldade que se tem, o ser humano, de viver na prática aquilo que se conhece? A primeira coisa é desconhecer, né? Padrões e leis pré-estabelecidas que existem nesse mundo. Então, é o desconhecimento, a ignorância mesmo. Eu não sei que conheço. Por exemplo, a gente está falando de consciência aqui. Alguém já explicou para ti que existem 3 níveis de consciência diferentes? Sim, mas vai. Né? Mas a maioria das pessoas não sabe. Quando tu fala que você, Aline, você tem 3 níveis de consciência diferentes. E você vai acessar esses níveis de consciência diferentes em momentos diversos da tua vida. E a Aline vai usar um nível de consciência quando está conversando com a Patrícia. E ela vai ser submergida para esse nível de consciência quando está conversando com a Patrícia ou quando está na família. E um outro nível de consciência quando está com os amigos. E outro nível de consciência quando está na mesa do bar. A gente acredita, o primeiro erro é acreditar que a gente é exatamente a mesma pessoa ou age movido pela mesma consciência em todos os setores da nossa vida. E esses 3 níveis de consciência que tu trouxe aqui, fala um pouquinho mais deles para as pessoas entenderem assim na prática, ok? O que são esses 3 e como assim eu acesso um e não acesso o outro? Então, o primeiro nível de consciência que a gente tem é o nível pessoal, nível restrito, nível individual. Que é tudo aquilo que eu divido em bom, mal, certo e errado, qualidade, defeito. É o nível de consciência mais raso, seria? Nível de consciência mais superficial, mais arcaico, mais dicotômico, né? Palavras difíceis de advogada. Mas é essa dualidade, sabe? Uhum. Eu olho para o brinco da Aline e eu me sinto no direito de dizer se o brinco da Aline é bonito, é lindo. Eu acho lindo, até porque eu tenho igual. Ai, sim, casualmente nós temos um igual. Casualmente. Até eu te vi hoje com ele, eu ia colocar ele. Eu falei, não, nós duas de brinco igual também não vai dar. Mas então, eu achar uma pessoa loira de olho azul bonita e uma pessoa morena de olho verde feia. E estou usando exemplos bem rasos, né? Que é a consciência que mais nos aprisiona, né? Porque eu vou ter essa dicotomia, essa dualidade com crenças religiosas, com partidos políticos, com times de futebol. Então, é o nosso eu mais arcaico, mais primitivo, mais visceral. E é o que acaba nos comandando no dia a dia. Quando eu vejo alguém com uma roupa muito diferente da minha, eu me sinto no direito de dizer se ela tá bonita ou tá feia. Sem tentar ampliar a minha consciência dentro do que, se para ela é bonito, ok, eu não tenho nada a ver com isso, não sou eu que pago as roupas dela, tá tudo certo. Exato. Então, esse é o primeiro nível de consciência que a gente vive. Né? É muito julgamento, né? Muito. E é isso, é bom, mal, certo, errado. E aí eu vou dividindo, vou classificando as coisas, as pessoas dentro
do meu julgamento. Tá. Né? Esse é o primeiro nível de consciência. O segundo nível de consciência é o que a gente costuma chamar de consciência de clã. Consciência de clã. De clã, consciência familiar, consciência de grupo. E que, né? Por exemplo, na primeira consciência, eu viso, sobretudo, a minha sobrevivência. Uhum. Tá? Eu ajo no bom, no mal, no certo e no errado, visando a minha sobrevivência pessoal. Minha proteção. Aham. Quando eu vou Instinto para mais consciência primitivo, né? Isso. Quando eu vou para consciência de grupo, para essa consciência de clã, tá? Eu sou atraído para movimentos que vão preservar o grupo, mesmo que precisem sacrificar o indivíduo. Uhum. Tá? E aí, para mim, entra muito essa questão assim, poxa, eu sei de tal coisa, eu sei que eu preciso mudar tal coisa. Por que que eu não consigo? Porque existe essa consciência de grupo, principalmente no nosso sistema familiar. Uhum. Que é Tá? bastante forte. Que é muito forte, que eu quero dar 2 passos para frente, mas tem um elástico que me puxa 2 passos para trás. Eu sei que eu preciso tomar água, mas na minha família todo mundo toma cerveja. Então, se eu tomar água, eu vou me sentir culpado de estar fazendo algo diferente do meu sistema. Isso tudo a nível inconsciente. Tudo a nível A gente inconsciente. não percebe, são movimentos que Não, a não gente acaba percebe. assumindo que não percebe. E aí a gente pode ampliar isso. Eu venho de uma família onde todo mundo é concursado, fez concurso público, tá na iniciativa pública, né? Fez concurso. Mas eu não quero fazer concurso público, eu quero ser empreendedora, eu quero ser autônoma, eu quero ter mais liberdade. E aí é muito mais difícil, porque ao mesmo tempo que eu sei que é isso que eu quero, é como se tivessem travas me impedindo de atingir o meu objetivo por uma fidelidade a essa consciência de grupo. Perfeito. E que da nossa família vem muito forte isso, essa necessidade de agradar e de fazer parte, né? Exato. E eu acho que junta muito a questão da necessidade também natural do ser humano de querer ser reconhecido, de querer ser aceito, pertencer. Pertencer, fazer parte de um grupo, ser amado, ser reconhecido por este grupo, né? Então, quando tu me pergunta assim, às vezes a gente toma consciência, por que é tão difícil movimentar essa tomada de consciência? Porque existe essa fidelidade. E aí é aquela coisa assim, mesmo eu repetindo os erros daqueles que eu vejo que não funciona, eu vi que não funcionou, porque o meu pai também que tem uma estabilidade ali no concurso público, mas ele é infeliz, ele sofre com isso. Eu sei que não funciona, mas tem uma criança dentro de nós que inocentemente, que ela tem um sentimento de inocência para seguir aquele padrão ali. E aí é muito comum entrar a consciência individual em conflito com a consciência de clã. Caramba! E essa consciência, tudo inconsciente. Tudo inconsciente. Que Porque vira aquele misto até a de gente saber emoções que dentro. existe. Até a gente saber que existe. É, sim. Porque antes você não sabe que existe. Ninguém te explica. Tu vai para psicologia, tu vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra, ninguém fala que tu tem 3 níveis de consciência agindo sobre você. Inconscientemente agindo sobre você. E que muitas vezes você nem sabe. É só perguntar para as pessoas. Você sabe distinguir quando um pensamento ou um sentimento ele é seu mesmo ou ele é um sentimento adotado ou projetado pelo teu sistema familiar? Identificar isso, né? Acho que isso nós vamos na segunda parte, que é como a gente consegue aflorar e perceber isso. E não sendo conduzido por, né? Então, Esses padrões. então, assim, fazer diferente do nosso sistema, né, nos leva para um lugar, às vezes, de culpa. Porque parece que eu estou traindo. Eu estou indo contra.
Cara, perfeita. Me dei conta de uma dessas esses dias. E quando a gente se dá conta, a gente tem força para mudar o nosso comportamento sem culpa. Exato, Gente, perfeito. é incrível. E aí, por fim, tem um terceiro nível de consciência. Então, assim, primeiro nível de consciência é bem restrito. É como se a gente fosse um cavalo andando com aquelas viseiras ali. Eu só enxergo o meu lado, o meu ponto de vista. É isso que causa os conflitos nos casamentos. É isso que vai causar conflito no teu trabalho, com o coleguinha do lado. Enfim, é essa visão restrita, né, de enxergar o mundo pelo buraco da fechadura. Pelo buraco da minha fechadura. Tá muito alto o barulho da rua, Paty. Não, para mim Não? não. Tá, ótimo. Aí a consciência de clã, essa consciência familiar, e é uma consciência que também se projeta, por exemplo, em pequenos grupos, como identificações políticas, como grupos religiosos. Então, eu expando essa necessidade de pertencimento do meu clã familiar para esses outros grupos sociais, digamos assim, né? Ele é um pouco mais amplo do que o primeiro, né? E enquanto a consciência restrita eu viso a minha proteção, a minha sobrevivência individual, na consciência restrita, o grupo é o que vai sobreviver. Se eles precisarem me eliminar, eles vão me eliminar. O grupo precisa. E, não, eu ia entrar numa coisa que não tem nada a ver. Tá? Porque isso também tem culturas, né? Sim, Tudo é muito mais complexo, mas é muito mais complexo. Aham, Tô sendo bem objetiva aham, aqui, bem rasa, para as pessoas uhum, tomarem conhecimento de que isso que existe, existe. né? Porque a gente, eu até 10 anos atrás não sabia que isso existia. Tava lá no automático, no No piloto automático. automático, né? E achando que estava arrasando, que eu sabia tudo. E por fim, Aline, tem a consciência, que a gente chama de consciência espiritual ou essa consciência ampla, que seria a nossa consciência aliada com a consciência divina. E aí você pode dar o nome que você quiser, espiritualidade, Deus. E nessa consciência, tá? A gente abre mão de todos aqueles. A gente precisa abrir mão e se despir de tudo aquilo que a gente acreditava que era bom ou mal, certo e errado, qualidade, defeito, bonito, feio. Porque quando eu estou alinhado com essa consciência, que é uma consciência amplíssima, tá? Eu me coloco a serviço da vida. E entendo que tudo que chega para mim, mesmo aquilo que me cause dor ou desconforto, está me trazendo algo para o meu crescimento, para a minha evolução. E aí vem um outro gancho, que é o que a gente tem mais dificuldade de acessar esse nível. Por quê? Porque nos outros dois níveis de consciência, é muito fácil a gente adotar o papel de vítima, A gente terceiriza. né? E aí, o papel de vítima, ele é confortabilíssimo. Eu brinco sempre com os meus alunos de constelação familiar e com o pessoal que faz terapia com a gente, que o lugar de vítima é fedorento. É que nem merda. É fedorento, mas é quentinho. Porque quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você tá realizado, as pessoas chegam a te olhar meio de longe, meio de canto. Porque elas não sabem lidar com a felicidade do outro. Agora, quando tu tá lá, putz, mais uma vez resolvi fazer tal coisa e não deu certo. Quando tu tá na vítima, na reclamação, na doença, na dor, sempre tem alguém para passar a mão no teu ombro e dizer, nossa, mas vai dar É um certo. ganho Então, secundário, né? então assim, é acolhedor. As pessoas se vinculam muito mais na dor, no sofrimento.
E aí, olha que isso é muito doido. Porque aí a gente se sente amado. A gente atende uma outra necessidade, né? A felicidade é um lugar solitário. O sucesso é um lugar solitário. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de, mesmo fazendo as tomadas de consciência, fazer a mudança que precisa ser feita. Porque a gente ainda, por mais que a gente tenha consciência, a gente ainda está buscando suprir essa necessidade de pertencimento, de amor, de conexão, de acolhimento. E mais, que a gente esquece que o outro ele vai olhar pra gente no nosso movimento com a consciência restrita dele. Então, olha que doido, não basta. Isso é muito doido. Entendeu? Ele vai olhar do ponto da fechadura dele. Então, os teus movimentos não vão fazer sentido para ele se ele não tá nessa busca de autoconhecimento. E ele ou ela, né? Tô falando pai, mãe, tio, tia. As escolhas que tu vai fazendo não vão fazendo sentido para essa pessoa porque ela tá olhando para você com base na consciência restrita dela. É isso que eu falei no início da live. Cada um de nós olha para o mundo, para as relações, para as situações com base no nosso olhar, que é muito restrito, perto, frente a tudo que existe. Gente, porque vem da nossa vivência, das nossas experiências, dos nossos traumas, das nossas expectativas, do que a gente aprendeu, do conhecimento que a gente tem. Mas é isso aqui, ó. Então, ampliar a consciência, a gente começar a tirar um pouco e ampliar de um jeito que a gente consiga enxergar as coisas de uma outra forma, por um outro viés muito mais amplo. E quem vai fazendo esse movimento, se está perto de pessoas que não têm essa busca, é muito difícil, é muito diferente, porque a visão é totalmente diferente, a percepção das coisas é muito diferente. Já é naturalmente com a consciência restrita, né? E quando tu vai aprofundando e ampliando, vai dando choque nas relações. Aí sim que eu acho que começa a vir aquele do tipo, eu vou, eu não vou, eu vou, não vou. Porque eu vou porque eu quero viver as coisas com base naquilo que eu tô enxergando e acreditando. Mas eu não quero ir porque eu não quero perder isso que eu tenho, que é esse afeto, esse acolhimento. Então, a gente acaba, ao invés de ir mirando nas coisas que a gente quer fazer e naquilo que a gente quer conquistar, a gente vai e volta, a gente vai e volta, a gente vai e volta. Porque a gente quer atender as duas coisas. Até ter a consciência de que não adianta, não vai, não é assim. Por isso que muitos casamentos acabam quando alguém começa no movimento de crescimento e autoconhecimento, porque se o outro não acompanha, chega uma hora que rompe a cordinha. E às vezes nem é falta de amor, é só porque não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Né? Então, as maiores dificuldades, os nossos maiores pontos cegos, as nossas travas, em relação, tá, tomei consciência de tal coisa, e agora o que eu faço para mudar é essa nossa necessidade de pertencer, principalmente ao nosso clã. Então, às vezes eu sei que eu tenho, então, por exemplo, assim, eu sei que eu tenho um potencial de ganhar 50 mil por mês. Mas na minha família, todo mundo, o salário maior que tem na minha família é 10 mil. A pessoa vai lá, ela ganha 50 mil, porque ela tem potencial, ela sabe disso. Mas ela perde. Mas surge 40 mil de prejuízo para ela. Ela adoece, bate o carro, desmorona uma parede da casa, não importa o que vai acontecer. Quando ela pode fazer um upgrade na vida dela, não vai. Por quê? Porque tem essa fidelidade interna, essa necessidade de pertencer. Gente, isso é muito doido, porque isso orienta os nossos comportamentos e as nossas decisões. Totalmente. Sabe que esses dias, e é muito louco, assim, como a gente age. Esses dias eu me dei conta. E tu conhece minha família, tu sabe de onde eu venho. E a gente é muito unido. A gente gosta de estar junto. Então, a vida inteira eu vivi com essa vontade e a galera toda junta. Nós passamos o final de semana juntos, festas juntos, todo mundo junto.
Só que eu sempre tive um sentimento interno de que eu queria viver outras coisas, que eu queria ir para o mundo, que eu queria conhecer, que eu queria viver experiências. Mas é tão engraçado que eu saí de Santa Maria há pouco tempo e eu tô vivendo aqui, Paty. E até pouco tempo atrás eu vivia aqui, mas com o sentimento de não estar lá. O final de semana eu não tô passando com eles. Então era um sentimento de não conseguir estar aproveitando aqui, mas com um sentimento de culpa de não estar lá. Uhum. Então são esses padrões que daí em cada família vai tendo um padrão de comportamento, um padrão de consciência coletiva e que a gente busca seguir aquilo ali. E que até tu se dá conta que muitas vezes tu tá boicotando os teus sonhos e os teus planos para querer suprir essa expectativa. Uhum. Até a gente tomar consciência. E eu tive que fazer todo um trabalho de consciência, ok, eu não vou estar lá nesses momentos que a gente é acostumado a viver junto, que a gente é acostumado a partilhar. Mas eu vou estar em outro. Então eu tive que fazer todo o processo de maturação disso, porque eu percebi que as escolhas que eu estava fazendo, mesmo estando longe deles, estava me levando para o mesmo padrão que eu sempre vivi. E daí eu não estava nem perto, A nem longe, autossabotagem. Tu ainda tem processo de autossabotagem. É isso que... Por exemplo, assim, surgem ótimas oportunidades, mas você sabota essas oportunidades porque no fundo existe a Aline, criança que sempre se sentiu amada, acolhida, que não, E não quer sair de lá. se assim já tá difícil, né? Se assim já tá difícil de cortar o cordão umbilical, digamos assim, né? Imagina se eu aceitar isso, de vez que eu vou ver minha família uma vez por ano. E tem os meus sobrinhos. E aí tu começa. Isso é muito louco, né? Porque daí tu começa com desculpas racionais e lógicas a justificar por que você não está fazendo o movimento X ou o movimento Y. Não, e tentando se convencer. Porque a gente se convence e depois a gente convence os outros. Mas é tentando se convencer racionalmente. 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 Você começa a explicar racionalmente para você mesma por que você não pode fazer o movimento X ou o movimento Y, porque o que isso vai te custar. Só que toda a escolha que a gente faz, toda a escolha, toda, tá? Exige uma renúncia. Toda a escolha. Se você escolhe casar, é porque você escolheu não ser solteira. Se você escolhe fazer faculdade, é porque naquele momento você escolheu não trabalhar, de repente. Sabe? Mas tudo exige uma renúncia. E a gente não é muito preparado para renunciar a nada. A gente não quer, a gente quer ter tudo. Porque a gente não é, ninguém nos ensina, que ninguém ensina quando você é criança. Por exemplo, tu tem teus sobrinhos pequenininhos lá, tá? Quando eles ficarem um pouquinho maior, só observa. A Liz é a mais velha, né? A Liz vai estar lá brincando com um brinquedo X. Os outros são muito pequenininhos ainda. Mas vamos supor que tem priminhos lá. A Liz está brincando com o brinquedo X. Aí vem o Joãozinho e quer tirar o brinquedo da Liz. Tá? Daí tá tudo bem. Ela não deu bola e ela foi lá e brincou com outro brinquedo. E aí, vem o Joãozinho de novo e quer tirar o brinquedo, quer brincar com o brinquedo da Liz. Ninguém chega pro Joãozinho e diz assim, Joãozinho, ó, você precisa escolher. Ou você brinca com o brinquedo X, ou você brinca com o brinquedo Y. Obrigam a Liz a ceder os brinquedos dela pro Joãozinho, porque o Joãozinho quer tudo. Uhum. Tá? Ele não é forçado a fazer uma escolha. E isso se projeta no mundo adulto. Então a gente acha que não precisa escolher, a gente acha que pode ir se apropriando de todas as coisas e não é assim que funciona. E aí entra os embates da vida adulta. Por quê? Porque lá na infância ninguém nos preparou para ser adulto. Se tu quer brincar de desenhar,
tu não vai poder brincar de pique-esconde. Porque quando ninguém nos ensina. E outra, ali, ninguém nos ensina a estar presente, focado naquilo que a gente está, porque ninguém tem paciência. Não, cada vez menos, né? Infelizmente. Entende? Ó, tu vai desenhar agora, agora é a hora de desenhar, não é a hora de cantar música, não é a hora de nada. E aí a gente vai para o mundo adulto achando que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo e não pode. Porque a gente não faz nada bem feito. E não que eu não acho que as pessoas podem ser múltiplas, bem pelo contrário. Mas a hora que eu estou aqui, Patrícia, como, vamos colocar entre aspas, tendo um bate-papo contigo, se entrar uma consulta jurídica aqui, eu não posso, só um pouquinho, Aline. Não, agora eu estou tendo um bate-papo com a Aline aqui, eu sou focada e presente aqui na nossa conversa. Você pode ter 3, 4 profissões se você quiser. Desde que você organize, que a hora que você é médica, você é médica, a hora que você é blogueira, você é blogueira, a hora que você é youtuber, e a hora que você é professora. E essa prática é essencial para conseguir aprofundar no nível de consciência, né? E é óbvio que mesmo você setorizando, você vai usar as experiências da clínica médica lá na hora de dar aula, você vai fazer um intercâmbio de informações, mas você não pode ser tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Paty, me diz uma coisa, tu entrou ali numa questão de que a gente não aprende a gente não aprende a escolher. E quando a gente escolhe, é porque a gente precisa abrir mão de outras coisas. Ou seja, se eu escolho por aqui, eu estarei abrindo mão automaticamente daquilo ali. Ou seja, eu me mudei de cidade, Denunciando. por exemplo, renunciei ao convívio diário com a minha família. E só que isso eu tomei consciência agora. Então, quantas vezes na nossa vida a gente vai fazendo escolhas no dia a dia, tentando suprir e atender todas as coisas e não se dando conta disso. E o quanto isso traz um desgaste muito grande, porque é um sentimento de frustração. Ou seja, eu quero tudo, estou me esforçando para tudo, mas eu não tenho tudo por inteiro. Então, trazer um nível de consciência de que eu não estou o tempo todo com a minha família, mas quando eu estiver, eu vou estar com eles 100%. Mas eu tenho essa consciência de que aqui eu estou tocando a minha vida, cara, é muito mais leve e tem uma força diferente aí. Mas e como é que a gente consegue ir se percebendo nisso, né? Nessa consciência de que eu quero ter tudo, não tenho tudo por inteiro e acabo boicotando, porque a gente boicota os nossos planos por causa disso, né? Ó, eu poderia dizer que toda vez que você estiver em sintonia com a consciência divina, que é nesse movimento de servir a vida, enfim, a vida vai fluir como se fosse um rio. Tudo vai fluir na tua vida. Relacionamento, dinheiro, enfim, as coisas vão se organizar automaticamente quando você estiver alinhado com essa consciência. Mas para isso você precisa se despir de julgamento, Das outras camadas. das outras camadas. É um exercício, não é um passe de mágica, é um exercício, né? Diário, assim, não tem um botãozinho que tu liga, não tem um disjuntor que tu liga e desliga. É a aprendizagem constante disso. E aí, quando você está aliado com essa consciência divina, você não tem ansiedade, você não tem inquietação, você não tem frustração, você está em paz. Quando você sabe que você está servindo ao teu propósito, com todas as renúncias que você tiver que fazer, você está em paz. Isso pode parecer meio estranho para a maioria das pessoas, né? Porque ninguém é acostumado a estar em paz. Porque as pessoas resistem aos seus próprios destinos. As pessoas resistem aos seus próprios destinos. E você aprender que você não é dono da tua própria vida, olha, isso é muito louco, né? Que tem algo maior que nos movimenta, que tem propósitos maiores do que o teu ego e das tuas escolhas, é muito difícil. Não é um processo fácil, não é um processo simples.
é um processo que ele vem através de algumas dores, algumas pancadas na cabeça, assim, eventualmente. Entende? Até você entender e fazer esse movimento. Agora, se você quer saber se você está no caminho certo das suas escolhas ou não, né? Eu diria você está em paz com as suas escolhas? Porque você pode estar rodeado de pessoas que te amam, mas se tu, quando vai dormir, tu não consegue, tu perde o sono, tu fica pensando que você poderia mais, se você poderia fazer diferente, você não está aliado com a tua consciência divina. Você não está em sintonia com essa consciência maior. Você está agindo dentro da consciência, dos dois níveis de consciência restrito ali. A restrita e a familiar. Agora, quando você consegue transpor esses dois níveis de consciência mais rasos e primitivos e se aliar a essa consciência divina, você está em paz. Então, um bom termômetro para saber no nível de consciência que a gente tá é se perceber em relação às coisas que a gente está fazendo. Se perceber. E o nosso corpo, ali provoca o... e o nosso corpo é o melhor guia para isso. Porque se você está indo para o teu trabalho, seja ele qual for, ele pode estar te dando uma remuneração de 50 mil reais por mês. E você tem ansiedade, pânico, crise nervosa, dor de barriga, de estar fazendo esse movimento, ali não é o teu lugar. Ah, tá, mas e agora? O que eu vou fazer, Patrícia? Não sei o que tu vai fazer. Mas com certeza esse é o lugar que está te levando para adoecer, para desenvolver um câncer, para desenvolver um conflito muito grande. Né? Talvez seja na hora de mudar a direção da tua vida. E é tão engraçado porque se a gente não faz um exercício de se perceber, por estar num padrão de consciência mais raso e no hábito do costume de terceirizar, ou seja, se fazer de vítima, esses avisos que vêm para nós, para o nosso corpo, de perceber eu não estou fazendo as escolhas que eu deveria estar fazendo, vinculado com essa outra consciência, a gente começa a botar culpa em tá muito corrido, é o estresse, eu tô... o outro tá acontecendo, a minha empresa não tá indo desse coisa, o meu chefe. Então, a gente entra nesse looping de terceirizar, de querer ficar nesse padrão raso por atender as nossas necessidades de acolhimento, de afeto. Então, tu vai vivendo uma vida que tu lá no fundo não gosta, não te faz bem, não aproveita o teu potencial, vai adoecendo. Eu acho que aqui entraria uma outra situação também, que a vida inteira nos disseram que a vida não é fácil. Que é como se a vida precisasse ser difícil, né? Como se conviver com pessoas que nos fazem mal, que nos machucam, seja ela em qual esfera for, fosse o normal da vida, mas não é o normal da vida. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para amadurecer, a gente está aqui para vencer algumas batalhas, né? Para fazer esse crescimento, mas a gente não veio para sofrer. A gente não precisa andar com chicote na nossa mão, se autoflagelando o tempo inteiro. E aí eu gosto muito que as pessoas têm síndrome de Gabriela. Conhece a síndrome de Gabriela? Sim. Para quem não conhece, é aquela. Desculpem a entonação da voz, cantora eu nunca deveria ter sido, mas, gente, não existe eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser para sempre assim, Gabriela. Nós somos mutantes por excelência. A Patrícia de hoje, conversando com a Aline, certamente não vai ser a Patrícia de amanhã. Porque nessa troca, eu vou ter tomadas de consciência que vão me levar para outro lugar. O rio que você se banha hoje não é o rio que você vai se banhar amanhã. E nós não somos estáticos. Então, você
sempre pode se melhorar em qualquer situação. Com certeza, Patrícia, daqui 2 semanas, definitivamente não vai ser essa Patrícia que está conversando aqui. Provavelmente daqui 2 semanas eu vou estar com a criança no meu colo, mamando no meu peito. E se transformando numa outra mulher. Numa outra mulher totalmente diferente. Que nesses 9 meses que já me transformou. Ô, Paty, e me diz uma coisa. Essa questão da gente conseguir acessar níveis de consciência mais profundo, eu acho que um dos grandes passos, a gente precisa abrir mão do controle das coisas. Porque senão a gente começa a querer definir, determinar como as coisas têm que ser, como querer ter controle sobre tudo, e na realidade muitas vezes vem até situações que nos mostram e nos exigem abrir mão. Então é uma coisa que eu sempre digo assim, a gente tem que cuidar, porque a gente é muito rígido na forma como a gente pensa e enxerga as coisas. E essa rigidez faz a gente ficar muito no controle. E a ampliação da consciência, ela vem justamente ao contrário. Exato. Vem justamente a gente se percebendo, a gente se questionando, a gente percebendo o que a gente sente naquela interação, nas decisões que a gente toma, percebendo se realmente a gente está feliz ou a gente está querendo escolher alguma coisa para agradar outra pessoa, porque lá no fundo a gente faz muito isso. Então, se conectar. E aí eu acho importante a gente falar que quem faz isso geralmente é a nossa criança. Né? Eric Berne, na análise transacional, ele traz muito isso, que a gente, durante todos os dias, durante todas as situações, a gente oscila, tá? Entre 3 eus. Meu eu criança, o meu eu adulto e o meu eu pai, mãe. Tá? Quando eu tô na criança e quando eu tô no pai e mãe, eu adoto posturas que não tem essa questão que tu fala muito da autorresponsabilidade. Uhum. Por quê? Na postura da criança, eu quero, e eu espero que alguém faça por mim. Tá? Na postura do pai e mãe, eu quero, e eu ordeno que alguém faça. Eu terceirizo. Então, nessas duas, apesar de formas diferentes, eu transfiro a responsabilidade daquilo que eu desejo para outro. Na postura do adulto, eu quero, eu vou lá e faço. Eu vou lá e realizo. Eu faço o movimento. E isso é absolutamente para tudo na vida. Então, eu quero saber se eu estou alinhado com a minha consciência divina, se eu estou seguindo o fluxo do propósito que existe para mim. E estar no controle é estar na postura do adulto. Só que nós, erroneamente, acreditamos que estar no controle é dar as cartadas na nossa vida. E não é verdade. Como assim? O estar no controle é estar no controle. Estar e não no ser responsável. É você ser um adulto. Estar no controle é você ser um adulto Tá. e fazer o que precisa ser feito para você atingir o resultado. Sim. Sem terceirizar e sem responsabilizar terceiros pelo teu sucesso, pelo teu fracasso. Porque é muito engraçado. Eu responsabilizo os outros pelo meu insucesso. Vamos lá, Ali. Vamos pegar. Ai, eu não fluí mais na vida, não tive sucesso profissional, porque eu estava presa na minha consciência do clã e queria ficar embaixo das asas do papai e da mamãe, né? Uhum. Você está como criança atribuindo responsabilidade para os teus pais, por exemplo, que não é deles essa responsabilidade. Pai, eles estão no papel deles. Eles querem os filhos perto, eles estão fazendo o que eles precisam fazer. Eles já gramearam, já tiveram o sucesso deles, que eles conseguiram do jeito deles, com a família, enfim. É você que precisa fazer o movimento. Então, ou você vai ficar na criança
dizendo, ai, porque é culpa do meu pai e da minha mãe que me amam demais. Aham. Entende? Então, estar no controle, assumir as rédeas da vida é assumir as responsabilidades pelas escolhas e ter consciência de que, a partir do momento que eu escolhi fazer algo que me deixa em paz, eu precisei renunciar, abdicar de estar mais tempo com a família. E tá tudo bem. Só que quando tu torna isso consciente, no sentido de consciente do que tu estavas fazendo e que, na verdade, antes tu não queria, no caso, antes eu não queria abrir mão de nada e agora eu tive consciência que para ter o que eu quero, eu vou ter que abrir mão. Se torna mais leve. Mais leve, claro. Tem força e tem leveza ali. Porque quem é que tá ali? O adulto? O adulto. Total? E o adulto tem força porque o adulto está ancorado com a força do pai e da mãe. Porque, sobretudo, por mais que teu pai e tua mãe te amem, queiram que você fique embaixo das asas, e mais do que isso, eles querem te ver bem feliz. E se Aham. quiserem te ver uma vez por ano, durante 7 dias, e eles conseguirem compreender que você está feliz, que você está bem, vale mais do que qualquer final de semana de churrascada junto. Só que a nossa criança fica criando por medo, por insegurança, por outras questões, né? E aí vai ser de cada um. Mas escolher algo significa renunciar a algo. E isso só o adulto consegue fazer. Porque a criança, volta a dizer, ela quer todos os brinquedinhos para ela. E um dos grandes movimentos para ir aprofundando esse nível de consciência, Paty, é ter o conhecimento desses níveis de consciência, né? Essas diferenças, e treinar se perceber, Se perceber. o tempo todo, na realidade, né? Porque tu pode mudar, me diz uma coisa, tu pode mudar o teu padrão de comportamento dependendo do local onde tu estás e com as pessoas que estão ali. Em alguns ambientes, tu pode pegar e assumir a tua postura de uma pessoa adulta e assumir responsabilidades e vamos lá, e eu quero fazer, e eu vou lá e faço. Em outras situações, em outros ambientes, a gente, de uma forma sem perceber, acaba adotando comportamentos do outro tipo de consciência. Perfeito. Isso aí. Então, esse perceber o tempo todo, né? O tempo. Não, é o tempo inteiro. Às vezes tu tá indo muito bem lá, olha, eu sou adulta, né? Tô assumindo as minhas rédeas e uma batida do dedinho mindinho na quina do sofá faz você virar aquela criança rapidinho. Ai, meu dedo, mãe, meu dedo. Né? Então, assim, saber que existe e que esses níveis de consciência, eles existem independente de eu conhecer ou não, e que eu me movimento nesses 3 níveis de consciência, mesmo sem saber que eles existam, né? Porque eu não preciso conhecer, eu preciso saber que eles existem para eu começar a analisar o meu comportamento Frente ao que eu tô qual vivendo. nível de consciência eu estou, né? Vou dar um exemplo bem besta, assim. Hoje eu recebi uma pessoa aqui no escritório, ela, né, ela está grávida, ela começou a analisar minha barriga, começou a perguntar o que eu estava fazendo, o que eu não estava fazendo, me dizer tudo que foi bom para ela. Tudo que foi bom para ela durante a gestação dela. Eu ouvi tudo. Em outros tempos, talvez eu teria entrado no embate com ela. Porque ela engravidou há 30 anos atrás, logicamente, né? E eu teria entrado o meu, digamos assim, que a minha consciência restrita teria entrado em conflito com a consciência restrita dela, né? Eu ouvi, agradeci todas as dicas e não fiquei chateada com ela. Até conversei com uma outra pessoa, falei, e ela, não dá bola pro fulano, que ela vive
no mundo paralelo, eu disse, não dou bola, só tô comentando contigo. Que foi engraçado, né? Uma pessoa que eu não tenho intimidade, que não sei o quê, né? Chegou projetando toda a consciência restrita dela pra cima de mim. E é assim que a gente entra nos conflitos diariamente. Nas tomadas de decisão que a gente precisa fazer, é sempre uma consciência restrita ou uma consciência de clube brigando com a outra. Quando a gente está alinhado com essa consciência espiritual, divina, essa consciência maior, você consegue olhar para a pessoa no movimento da consciência restrita e ampliar o teu olhar. Entende? Porque você tem o conhecimento. Então você não pode esperar que ela faça aquilo que ela não conhece. Mas se você conhece, se você sabe, você amplia o seu olhar e diz que está tudo bem, ainda sorri e agradece a ela por todas as dicas que ela te deu. Se você vai usar ou não vai usar as dicas, é outros 500. É outros 500. Então... Mas não entra nesse conflito, né, de tipo, quem tá certo, quem tá errado, ou não quero receber, fica com as dicas pra ti. Não! Um outro tipo de comportamento, né? Para quem olha o desgaste energético disso. Olha quanto tempo a gente se perde nisso. E isso vale para política, isso vale para religião, isso vale para jogo de futebol, isso vale para questão visões diferentes no teu local de trabalho, discussões com o teu marido, às vezes com o teu filho, né? Porque não é porque ele é teu filho que ele não tem uma consciência individual dele, né? Então tem que entender que quando ele está querendo entrar num conflito, ele foi usurpado, não é essa palavra que eu queria usar, foi sugado pela consciência individual dele. E aí, quem que tem que ampliar? Quem tem um conhecimento. Se você não sabe que existe, você segue no piloto automático da vida, repetindo conflito, repetindo problema. Sair do emprego porque o chefe é ruim, abusivo. Arruma um outro emprego com um chefe tão ruim quanto o outro, ou 10 vezes pior que o outro, tão abusivo quanto. Cara, tem muitos chefes que não são abusivos. Então se pergunte o porquê que você precisa atrair chefes abusivos. Quem era abusivo? Teu pai era abusivo? Teu marido era abusivo? Quem que era abusivo com quem? Qual é o teu nível de consciência que você está buscando esse tipo de relação? O mundo funciona sem egoísmo, sem ser egóico. Mas tudo que acontece na minha volta é a manifestação do que está dentro de mim. Sim. Tá? Das minhas vibrações, das minhas energias, das minhas informações biológicas, das minhas informações biológicas, das minhas informações emocionais, dos traumas, né? E eu busco por coisas, e eu acabo buscando por coisas e por situações para suprir as coisas que eu tô internamente sentindo. Para atender aquela necessidade. Exato. Então, assim, sem aquela. Não é que o mundo gira em volta do meu umbigo. Mas o que eu projeto no externo é a manifestação do meu interno. Então você nunca vai conseguir consertar lá fora. Você tem que arrumar a casa por dentro. Que automaticamente aí que tá a diferença do comportamento da gente querer controlar as coisas e daí as coisas começam a ser muito pesado porque eu quero controlar coisas que não estão sob meu controle. Eu quero que as coisas aconteçam, que daí tá no padrão da criança ou do pai e da mãe. As pessoas, Aline. A gente quer controlar as pessoas. A gente quer que as pessoas sejam aquilo que a gente acredita que elas seriam mais felizes ou teriam mais sucesso daquele jeito ou do outro jeito. E a gente faz isso por quê? Porque a gente está movido pela nossa consciência restrita. Nossa consciência que acredita que aquilo que eu faço é o melhor dos mundos. É o jeito mais certo de fazer. Então, a Aline tem uma metodologia no trabalho dela que ela utiliza,
e que ela acha incrível, porque super funciona. Daí ela chega cheia de alegria, assim, olha só, Patrícia, desenvolvi uma metodologia essencial aqui, que olha, o rendimento do nosso trabalho aqui sai de 30% para 70%, e agora só que eu vou ler aquilo ali e para mim pode não fazer sentido nenhum. Significa que não é bom? Não, é ótimo. Mas para mim pode não funcionar. Porque eu me organizo de outro jeito. E eu posso desenvolver um outro método que também vai levar aos mesmos resultados. Mas a gente está sempre querendo impor o nosso jeito de pensar, muitas vezes o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito, entendeu? Para as outras pessoas. Isso é a nossa consciência restrita. Isso é a nossa consciência individual, querendo sobrepor a consciência individual dos outros. Por isso que a gente arruma tanto conflito para nossa vida. E o quanto que a gente perde de tempo com isso. E sem perceber. Que dá um desgaste energético, né? Que daí, imagina, tu chega lá cheia de tesão, que achou uma metodologia que o nosso trabalho, a gente é colega da equipe, vai funcionar. Daí aquilo para mim não faz o menor sentido. Não significa que não seja bom. Mas isso vai te gerar uma frustração, vai te dar um ranço de mim, vai dizer que tu vai ser sugado por um monte de situações e sensações desgastantes. E às vezes também é só a maneira de colocar. Porque você pode chegar para mim, olha como muda a consciência. Pode chegar para mim e dizer assim: ah, Paty, essa semana eu estava estudando tal e tal coisa. Se você quiser, eu posso te mostrar, né? Pode, se te interessar, eu posso te mostrar. Que para mim funcionou. Se você quiser, eu compartilho contigo. Se funcionar para ti, beleza. Ótimo, a gente consegue. Mas a gente está sempre querendo impor a nossa visão de mundo para as pessoas. Achando que a gente é a pessoa mais esperta do universo. Que a forma como a gente olha, né? Como a gente entende o mundo, como a gente olha para as pessoas, como a gente olha para as situações, é o melhor. E nem sempre é. E só que isso vem, cara, é muito mais complexo, né? No sentido de perceber e se libertar desses padrões. É muito mais complexo. Que nem tu falou, tu já vem no movimento de autoconhecimento há 13 anos. Eu é mais ou menos esse tempo também. A gente se conheceu lá na Constelação, nós estava, né, engatinhando. Mas tu entender que, ok, tu foi ensinado, tu foi educado, tu teve aquelas experiências, a gente vai se dando conta das coisas. A gente até sabe, que nem a gente tá falando no início da live, a gente até sabe por que é tão difícil fazer. Aí tu comentou que vem a questão de não ter consciência desses padrões de consciência, desses níveis, desses 3 níveis de consciência, tá? Ok. Agora eu já clareou um pouco, né? Eu tenho uma ideia, tenho uma luz e vou me percebendo nas coisas que eu vou vivendo no dia a dia e fazendo pequenos movimentos. Diários. Como se fosse um remédio, tomando 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, se for necessário. Melhor. Fazendo análise, autoanálise, de como eu agi ou reagi a determinadas situações. Ótimo. Entendeu? O que aquilo me bateu? Principalmente aquelas situações que me levaram para um lugar desconfortável. Um sentimento de inquietação, de angústia. Por quê? Porque se não me trouxe nenhum dissabor, digamos assim, nenhum sentimento negativo, nenhum sentimento de frustração, nenhum questionamento, putz, será que eu estou no caminho certo? É porque tá tudo ok. Porque daí, vamos voltar lá. Quando a gente está alinhado com essa consciência maior, com essa consciência divina,
Eu não vou ter esses sentimentos de inquietação, esses sentimentos de angústia. Vai fluir, aquilo que eu estou me propondo vai fluir como se fosse uma correnteza de um rio. Uhum. E mesmo com os obstáculos, eu vou ter força e leveza para passar por eles. Para passar por eles. Como o ciclo natural da água. Uhum. Agora, estou fazendo uma coisa, tá me causando angústia, tá me causando isso, tá me causando dor de cabeça, tô adoecendo meu corpo, tô arrumando conflito para mim. Bom, então tu para, pensa e veja se esses movimentos estão na consciência restrita ou na consciência de clã. Tu está repetindo um padrão familiar? O que está acontecendo aí? E o primeiro passo para conseguir fazer isso é sair daquele padrão natural que as pessoas têm de julgamento, de eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo ruim, tá? Mas é por causa do fulano, por causa do ciclano, porque estão decidindo desse jeito. Não, o primeiro passo é sair desse padrão de apontar e se questionar. Porque esse padrão por si só já é um indicativo. Se você está no julgamento, se você está no julgamento, se você está apontando o dedo, já é um sinal de que você ou está na consciência individual ou está na consciência de clã. E qual é o grande problema de estar nessas duas consciências? Que a gente não tem, a gente acredita que está escolhendo, fazendo as nossas escolhas e não está. E isso é o principal, esse é o problema de estar nessas consciências. É que a gente acha, num nível de arrogância, que a gente está fazendo grandes escolhas, grandes movimentos, que a gente está no controle da nossa vida, quando na verdade a gente não passa de marionetes das nossas próprias dores e crenças limitantes. Aí que eu queria chegar. Perfeito. Perfeito. Então eu tenho uma falsa sensação de poder, uma falsa sensação de escolha, uma falsa sensação de direcionamento da minha própria vida. E, na verdade, a gente não escolhe nada. É muito louco isso. Há 10 anos atrás, quando eu já estava formada, já estava advogando, quando eu já estava em crise dentro do meu processo da advocacia, e que eu sigo advogando hoje, porque eu amo advogar, mas hoje eu advogo de um outro lugar. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma turma de formação de constelação familiar. Nunca imaginei. Nunca quis. Nunca busquei. Mas quando isso se apresenta para mim, eu simplesmente tomo isso e sigo o fluxo. Se eu vou ter 10 turmas, 15 turmas, eu vou fazer isso pro resto da minha vida ou só por agora, eu não sei. E tá tudo bem. Esses dias me perguntaram, tu tá muito feliz grávida? E eu disse, eu não sei se a palavra certa é feliz, eu tô em paz. A sensação que eu tenho é que a vida está seguindo o seu fluxo, está seguindo o seu curso e que eu estou seguindo o meu propósito. Se é felicidade o nome disso, eu não sei se é felicidade, mas eu sinto uma paz muito, muito gostosa. Foi uma gestação muito tranquila, aconteceu de uma forma muito, muito tranquila, sabe? Então, assim, ó, quando você está em paz, você sabe que você está aliado com o seu propósito. E é incrível, Aline. É incrível. Porque se tu me conhece há 10 anos, desde que a gente começou os movimentos na constelação familiar, e a maternidade, eu sempre disse. Nunca é. Tipo, não era para mim, mas quando ela chegou até mim, parecia uma coisa tão natural, sabe? E que tá tudo bem. E aí, quando tu tá nesse movimento de não resistir, porque é isso, às vezes a gente resiste, né? Resiste ao que a vida se apresenta pra gente. Quando você não tá no movimento de resistir, a vida ela flui de um jeito, sabe? Que se você está atento,
E se você está consciente na tua própria existência, você pensa, isso nunca teria acontecido se eu tivesse na resistência. O controle. Se eu tivesse no controle. Um exemplo bem besta, mas eu acho que dos movimentos bem besta a gente pode tirar grandes. Descobri que estava grávida da Maria Antônia, né? Não tinha nome ainda, né? Até então, naquela época, mas descobri que estava grávida. E aí comecei a falar para o Paulo: a gente precisa se mudar, porque a gente morava num apartamento de 2 quartos. E ele na resistência: não, não, vamos nos mudar. E eu disse: sim, mas a gente precisa se mudar, a gente precisa se mudar, só tem 2 quartos no nosso apartamento, teu escritório é em casa, precisa se mudar. Não, não, e nada. Daí eu olhava as coisas, nada, 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 nada. O que tem de 3 quartos? E eu queria algo mobiliado e não sei o quê. Tá, 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 tá. Eu falei: Paulo, a gente tem até dezembro pra gente se mudar, né? A gente tem até dezembro pra gente se mudar. Algo vai aparecer, vamos confiar no processo. Porque se Deus mandou a Maria Antônia, não vai deixar a Maria Antônia sem um quartinho para ela, né? Algo, algo vai acontecer. Menina, acho que foi em novembro, eu conversei com uma amiga minha que estava indo embora para Serra Gaúcha, para Garibaldi, e ela decidiu que o apartamento que ela morava, um apartamento de 3 quartos, e ela ia colocar para alugar. Assim. E no dia 28 ela foi embora, dia 29 a gente entrou no apartamento. Gente. Quando você aceita o que a vida se apresenta para ti do jeito que ela se apresenta, claro que não de uma forma passiva. Eu ia dizer, existe uma grande diferença entre aceitar o que Exato. você sente e ser passivo esperando as coisas acontecerem. Não vai. Tipo, eu fiquei vendo, eu fiquei, né? Eu fui Faz a atrás, tua parte. fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte, o Paulo fez a parte dele, né? A gente foi atrás. Conversei com essa mesma amiga antes, falei, tô procurando apartamento, a gente quer se mudar, não sei o quê. Quando ela decidiu, ela veio e me falou. Eu falei, quem sabe, né? Então, assim, eu fiz a minha parte. Precisa fazer um movimento como um adulto, porque senão eu tô na postura da criança ou do pai querendo que eu poderia adotar. Recebi uma mensagem. As pessoas ficam com uma tira do coisa de bebezinho comigo. Como trocar Natural. fralda? Que será? Como arrumar? Como isso? Ah, Mas é isso. Existe uma diferença de adotar uma postura passiva e ficar esperando que o príncipe chegue de asa delta pela porta, pela janela do teu quarto, né? Ou que o emprego dos sonhos caia. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que quando você faz o movimento de buscar pelo seu sucesso, seja de relacionamento, seja profissional, não importa o setor, que você faz o movimento de crescimento, de aprendizagem, e quando as situações chegam, você diz sim para elas sem resistir, a sua vida flui em todos os setores. Em todos os setores. Pessoas vão vir te pagar que estavam te devendo, o teu chefe vai oferecer um aumento de salário. Agora, quando você estiver na resistência, entendendo que o mundo é culpado pelas suas dores e pelas suas desgraças na vida, frustrações. é só mais disso que você vai atrair. Até porque é o tipo de energia que tu fica alimentando. E o que é? Tu vai alimentando esse tipo de energia, esse tipo de sentimento dentro de ti, que tu vai provocando situações para provar, para te trazer aquilo ali. Eu não sou muito religiosa, mas tem uma frase da Bíblia que é mais ou menos assim: aquele que muito tem, mais lhe será dado. Né? E aquele que não tem, algo vai ser tirado. Ah, que pouco tem. Uhum. Né? Por que isso? Porque se você vibra no mais, em tudo. Esses dias eu vi alguém falando. Eu reclamava da louça, eu reclamava da comida, eu reclamava. Até que um dia eu entendi que eu só lavava a louça porque tinha comida na mesa, porque a gente tinha, né? Eu comecei a mudar o meu padrão de agradecimento ao invés de reclamação.
as coisas começaram a mudar. Então, se você não decidir mudar, você que está assistindo essa live aí, se você não decidir mudar, ninguém vai decidir por você. Eu e a Aline podemos ficar 3 horas aqui conversando, trazendo todo o nosso conhecimento que a gente tem, do que funcionou para nós, do que ainda funciona, do que eu tenho situações que eu tomei consciência na minha vida há 5 anos atrás e eu ainda não tive coragem de mudar. Mas eu já sei, agora eu sei onde está o erro, né? Então eu sofro menos, eu sofro Aham. que antes, Sabe que porque eu tomei consciência de qual é a dinâmica, então eu sofro menos que antes, mas não significa que, né? Às vezes o Paulo me olha, ele só me olha assim, ele assim, sabe, você sempre me fala. eu sei, eu continuo sabendo. Certo, né? Quem sabe, enfim, vamos lá. Então, assim, tu deixa de sofrer. Quando tu sabe qual é o que está te prendendo, né? Por isso que as tomadas de consciência elas são tão importantes. E ainda que primeiro elas vão vir só para consciência e que elas vão demorar para ir para o movimento, quando você conseguir fazer esse movimento, né? Ele também não precisa ser feito de uma forma agressiva, de uma forma brusca. Porque às vezes tu tem clientes que vêm para terapia, eles tomam consciência de alguma coisa, eles querem chegar em casa colocando o pé no peito do outro e fazer. Também não é assim que funciona, né, gente? Tudo tem um tempo de maturação, de movimento. E eu acredito muito que só tem força quando é feito, quando vem de um outro lugar. Quando a gente toma consciência, mas a gente faz não para se defender, porque senão a gente entra num padrão de julgamento de novo. Para se livrar. Para se livrar, tu entra num padrão de julgamento de novo, no outro nível. Exatamente. Continua ali. Perfeito. Exatamente isso. O movimento ele tem que ser real de dentro. Quando aquilo, porque senão também tá querendo transpor para o outro, eu descobri que, sei lá, tomei consciência que minha mãe é narcisista, porque agora vamos pegar um termo comum que estão usando agora, né? Uhum. O problema não é a sua mãe que é narcisista. O problema é você não ter força para não se submeter ao Civismo dela. porque ela vai ser sua mãe para sempre, porque a sua vida veio dela. Então, o que você precisa descobrir é uma forma de seguir amando a mamãe sem necessariamente estar sob a influência do narcisismo dela. É porque que eu tenho alguma necessidade ali. E por que eu tenho essa mãe, né? Porque todo mundo tem a mãe certa e o pai certo. Então, por que você tem essa mãe? Por que você precisou de uma mãe narcisista nessa existência, nessa vida? E aí a gente entra naquele padrão de questionamento. De se questionar. De trazer para si. É aí que vem a responsabilidade, né? Aí que vem a responsabilidade. Porque é muito fácil eu ter uma mãe narcisista, nada dá certo na minha vida porque eu fui. Mais uma vez, é a criança, mais uma vez, é a criança querendo comandar o espetáculo da tua vida. E comanda até a gente se dar conta. Porque sempre tem, né? A gente acha que tomando consciência de uma coisa deu, resolvi minha vida, deu. Não, a gente tem muita coisa para cavocar e se dar conta. Porque a gente tem muito ponto cego, né? Então eu posso ter tomado consciência em relação a alguma coisa e ali na frente vai ter um outro buraco que eu vou cair. Uhum. Então, por isso que estar presente na tua própria vida, que não é algo muito fácil, né? Porque estar presente na tua própria vida é você estar presente em cada momento dela e viver aquele momento. Então, se eu tô no trabalho, eu tô no trabalho. Se eu tô em casa, eu tô em casa. Se eu tô... E a gente tá sempre num loop dentro do trabalho, acontecendo em casa. E a tua vida se torna um caos. E um exercício, Paty, agora só porque a gente já bateu uma hora de live aqui. E é uma delícia ficar conversando. Mas um exercício que possa nos ajudar, talvez paralelamente, a conseguir viver nesse estado de mais presença.
Para a gente se tornar mais consciente, cada vez mais consciente. O que dá para... O primeiro de todos que também ensinar na escola e não ensinam respirar. Respirar. Mas, Patrícia, não sei respirar, né? Gente, tira 5 minutinhos, 3 vezes ao dia. 5 minutinhos, tá? Porque também eu não gosto muito de dizer, meditações. As pessoas não têm tempo, não têm saco, não tem, sabe? Precisa de uma autorresponsabilidade maior. Eu mesmo tenho dificuldade com meditações, eu logo me perco. Então, vou dar um exercício, tá? Que para mim funcionou muito bem. E que quando eu me lembro, eu faço ele 3 vezes ao dia, tá? Mas, sobretudo, quando eu me pego ansiosa, nervosa, inquieta, né? Se tá fluindo tudo bem, eu esqueço de fazer. Mas, sobretudo, quando eu me pego inquieta, a ponto de entrar num conflito, seja dentro da minha relação, seja com um cliente, seja com alguém, eu paro, dou uma fugidinha pro banheiro, ou se não tem ninguém na minha sala, se eu consigo desligar as redes sociais, fazer os 5 minutinhos de respiração consciente, que é expirar todo o ar e inspirar. Um ciclo de 8, 10 respirações, assim, puxando todo o ar e se liberando de todo o ar. E ficar uns 5 minutinhos em silêncio. Sabe? Quieta, né? Aquele passo. Só fecha os olhos e se concentra nos primeiros momentos na respiração e depois deixa que a própria vai para a respiração normal e só se percebe o corpo. Percebe onde dói, percebe o que dói, percebe o que causou desconforto. E aí eu uso algumas palavras, né, que a gente chama dentro da constelação familiar de palavras de cura, palavras de força, né? Então, se eu estou no conflito com alguém, eu uso palavras como eu vejo você, eu vejo que você está querendo me ensinar, né? O que eu posso aprender com você? E aí é impressionante que quando você toma consciência disso, parece que vai se dissipando nas tuas células toda aquela tensão nervosa, toda aquela ansiedade, sabe? Sim, e uma coisa assim, Paty, que é bem interessante. Por a gente já querer controlar, a gente já quer ter respostas. E muitas vezes, nesse momento de respiração e conexão, tu só pergunta, só joga a pergunta. Não queira ter a resposta, porque se vier uma resposta, logo vai vir do teu mental. E daí tu já vai querer racionalizar para justificar coisas. Não, ok, tu tá querendo me ensinar algo, eu acredito fortemente nisso. O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? O que eu preciso perceber que eu não estou percebendo? E solta. Porque vai vir em algum momento do dia ou no tempo que for, vai vir essa resposta. E daí é aquela coisa que, cara, me dei conta. Entendi. Mas é diferente. Esse movimento de sair da resistência. Tu querer resolver na hora, tu querer, né? Então, peraí, não. Vamos lá, vamos aquietar, vamos dar 2 passos atrás, soltar e confiar no processo, né? E entender que tudo que chega pra gente, né, mesmo que nos traga alguma dificuldade, é para o nosso aprendizado. Ou eu vou ter que aprender a ser menos reativa, ou eu vou ter que aprender a conversar com as pessoas de outro jeito. O que eu preciso aprender com isso, né? Então, mais uma vez, se colocar a serviço da vida como um todo. Fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Alguma saudade de conversar contigo? Ai, demais. Acho que a gente podia de vez em quando, né? Vamos bater um papo, a gente abre uma live e conversa. Porque esses são os nossos papos de sempre. Uma delícia, uma delícia. Mas nós estamos ainda em março, né, Aline?
mês da mulher. Então, para a gente ir encerrando a nossa live, eu queria só deixar uma mensagem para as mulheres, que eu acho muito importante, já que a gente está falando de tomada de consciência, que nós precisamos tomar consciência do nosso feminino. Porque a gente vem há muito tempo sufocando o nosso feminino como um todo, nos masculinizando em pensamentos, nos masculinizando em comportamento, nos masculinizando em ações, né? E matando o nosso feminino. E a gente não está se dando conta que a gente está perdendo a nossa maior força, que é a força intuitiva, que é a força do próprio amor genuíno de acolhimento que vem do feminino. Então, mulherada, que eu sei que a maioria aqui tem os homens, mas né, a maioria é mulher, vamos resgatar o nosso feminino. E quando eu falo de feminino, né, além dos cuidados de beleza, do brinco, do batom, de uma roupa bonita e gostosa, é essa força que o masculino tem, essa força que o feminino tem, essa força que o feminino tem de amar. Que ninguém ama como uma mulher ama. Até pela própria maternidade, que você não precisa ser mãe. Todas nós temos um instinto maternal com sobrinhos, com outras crianças. Essa é a maior força que a gente tem. E com ela a gente pode promover a guerra, essa força do feminino, e promover a paz na nossa vida e mundial. Então vamos resgatar o nosso feminino. E permitir cuidadas de vez em quando. Né? Seja pela mãe, seja pelo pai, seja por um amigo, seja pelo homem da nossa vida, pelo companheiro que a gente está do nosso lado. Vamos nos permitir também ser cuidadas. Isso não é fraqueza. Isso é força. Perfeito. Tem muito a ver, tá muito alinhado com o vídeo que eu soltei no Dia da Mulher. O quanto muitas vezes a gente querendo ocupar um espaço para ser reconhecida, a gente acaba competindo e aí a gente acaba perdendo. Porque a gente sai da força do feminino que veio para somar com o masculino. Exato. E no nível de competição a gente quer se igualar, e ser melhor. Não, é uma soma. São características diferentes, forças diferentes e tem coisa que só a mulher tem. E quando a gente compete, a gente abre mão. E a gente quer se masculinizar para ser vista no mundo dele. Quando o nosso real potencial de competição, digamos assim, não querendo levar para um lado competitivo, mas é a força do feminino, a nossa intuição, a nossa criatividade, a forma como a gente enxerga e vê os problemas. E aí a gente vem num movimento há anos de matar, de soterrar essa mulher. Daí eu tenho sucesso profissional, mas eu não consigo ter um relacionamento claro. Porque um homem, como você está buscando, um homem macho, alfa, provedor, ele não vai se relacionar com outro homem com a energia de outro homem. Ele é uma mulher. E você pode ser, e aí eu tenho uma coisa que eu digo assim, cara, você pode ser a mulher mais incrível quando você está no trabalho. Aquela que patrola todo mundo, porque você precisa da energia do masculino para isso. Né? Mas aí você tá ali com o teu feminino alinhado. Quando você chega em casa, né? Quando você chega em casa, você tem que ser a mulher. Se você vai patrolar o cara que tá do teu lado, não vai dar certo. Então, mulherada, vamos tomar consciência de que a gente precisa resgatar o nosso feminino. Que o nosso feminino não é vulnerabilidade, o nosso feminino não é fraqueza, o nosso feminino não é um lugar de silêncio, não é um lugar de omissão. O nosso
feminino é transformação e amor. Perfeito, perfeito, perfeito. Paty, eu amei o papo. E uma coisa que eu Também. queria deixar pra galera aqui. Ai, demais, né? E uma coisa que eu queria deixar pra galera aqui. Muitas vezes a gente assiste uma live, às vezes uma live longa, e a gente quer entender tudo, aprender tudo, anotar tudo. Não. Pega o que aqui te tocou de verdade. O que tu percebe que fez sentido pra ti e faz um primeiro movimento. O primeiro movimento de ampliar a consciência, de aprofundar a consciência, de se perceber, de ir fazendo essas pequenas mudanças. Porque a vida, a cada pequena mudança que a gente, no nosso racional, parece pequeno, ela é uma grande transformação. Então, o racional, a nossa mente, ela quer diminuir isso por toda uma outra dinâmica que se nós entrar aqui, daí a gente vai falar, a gente não sai mais da live. Mas te entrega para esses pequenos movimentos que tu sente de verdade. E eu acho que esses aí é que podem gerar grandes transformações na tua vida. Então, qualquer coisa que tu pegou aqui, por mais pequenininha que seja, aproveita. Aproveita, absorve e te entrega para essa transformação, para esse movimento. Aí. Maravilhoso. Paty, amiga, muito obrigada. Um beijo. A próxima live vai ser com a Maria Antônia. Vai ser com a Maria Antônia já. Abriu agora? Eu sei, né, amiga? Eu acho que a partir do dia 22 é qualquer momento, né? Sério? 8 semanas agora, dia 22. Menina, semana que vem? Exato. Então, acho que a partir da semana que vem, a qualquer momento. Porque eu vou tentar parto normal, então trabalho de parto. Então, a partir do dia 22, a qualquer momento, né? E tem duas viradas de lua bem importantes agora, que uma é dia 21 para dia 22 e a outra é do dia 28 para dia 29. Então, é bem possível. É bem possível. A gente está só decidir vir e a gente está pronto para receber. Querida, Maria vem que tá todo mundo te esperando. Não é Tissa, deixa ela. Pela mamãe, ela viria só depois das 40 semanas. Só um pouquinho. Por ela vem antes. Pela mãe, ela vem só depois das 40 semanas. Então vão aí, se entendam. Vamos ver. Ela manda mais que eu, né, amor? Ela decide mais que eu. Tá? Ai, que seja agora. Beijo, amiga, e obrigada, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Um beijo e até a próxima. Depois eu compartilho. Beijo.